Eu nasci dentro do espiritismo. Desde que me entendo por gente, o cheiro do defumador, o som dos atabaques e as vozes suaves dos guias faziam parte da minha casa. Meu nome é Fabiana Santana, tenho 40 anos, sou enfermeira. E por muito tempo achei que eu entendia tudo sobre o mundo espiritual. Mas eu estava completamente enganada. O que eu vi naquele dia mudou tudo. Mudou a minha fé, a minha vida e até a maneira como eu olho para o céu. Eu vi anjos e demônios lutando pela minha alma, literalmente. Tudo aconteceu no dia do meu aniversário. Era para ser só um churrasco simples, ali no pátio de casa, em Canoas. A gente tinha montado as mesas, a churrasqueira estava acesa, as crianças correndo, música tocando baixinho no fundo. E eu estava cercada de gente que eu amava. Minha mãe, Dona Lourdes, estava toda feliz me ajudando com as saladas. E meu marido, o Rafael, era o responsável pelas carnes. A minha melhor amiga, a Camila, tinha levado um bolo enorme, com aquelas velinhas coloridas que eu sempre gostei. Era para ser um dia de alegria, mas virou uma guerra espiritual. Eu lembro como se fosse agora. Todos começaram a cantar parabéns. E alguém, não lembro quem, começou a cantar aquela música. A Fabiana será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. E nesse exato momento, algo dentro de mim travou. Foi como se o ar tivesse ficado pesado. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha, e um calor estranho tomou conta do meu corpo. Aquele senhor da música me incomodou profundamente. Eu não sabia explicar, mas era como se algo invisível estivesse se agitando ao meu redor. Enquanto as pessoas batiam palma e sorriam, eu comecei a sentir tontura. O chão parecia se mover, e o barulho das vozes começou a ficar distante. Eu tentei disfarçar, mas de repente ouvi um som, como um rugido, vindo de dentro da minha cabeça. Um grito abafado, rouco, como se algo estivesse reagindo àquela canção. E aí, na minha frente, o tempo pareceu parar. Eu vi, com meus olhos abertos, uma sombra escura saindo de trás da churrasqueira, se arrastando em minha direção. Ela não tinha forma definida, mas eu sentia o ódio, o peso, o medo. Era como se o inferno inteiro tivesse me encarado. Ao mesmo tempo, por trás das pessoas, uma luz começou a brilhar. Era tão intensa que parecia atravessar o ar. E dessa luz surgiram figuras, humanas, mas não humanas, altas, radiantes, como se cada movimento delas fosse feito de vento e fogo. Eu tremia, não sabia se estava delirando. Eu ouvi uma voz dentro da minha mente. Calma, firme, poderosa. Ela é minha. E então o caos começou. As pessoas começaram a gritar. O bolo caiu no chão. Rafael me segurou, achando que eu ia desmaiar. Eu via as duas forças colidindo. Uma escuridão tentando me puxar para baixo, e uma luz que me cercava, me envolvia. O som era ensurdecedor. Ninguém mais parecia perceber o que eu via, mas para mim era real. Aquele churrasco virou um campo de batalha. Eu via pratos voando, copos quebrando, e uma sensação de medo tomou conta de todos. Camila tentou me segurar e disse: "Fabi, o que está acontecendo?" Mas eu não conseguia responder. Só chorava. A cada palavra de oração que alguém tentava cantar, algo dentro de mim se contorcia. Foi então que eu percebi. Havia algo dentro de mim que não queria ouvir o nome de Jesus. E foi ali, bem no meio do meu aniversário, que tudo que eu acreditava começou a ruir. A fé que eu tinha construído dentro da Umbanda, as sessões, os rituais, os guias, tudo começou a parecer pequeno diante do que eu estava vendo. Aquela batalha não era simbólica, era real, e por algum motivo, o alvo era eu. Quando tudo parou, eu estava de joelhos no chão, suando, tremendo. As pessoas em volta estavam assustadas. A churrasqueira apagou sozinha, como se o vento tivesse levado tudo. O silêncio foi tão profundo que eu só ouvia o meu coração batendo. Eu levantei o olhar e, por um breve instante, vi uma figura de luz me observando. Não era uma ilusão. Eu sabia. Aquele era um anjo. E ele chorava. Eu nunca mais consegui esquecer aquele olhar. Depois daquele dia, nada mais fez sentido. Eu acordava no meio da noite suando frio, o coração disparado, sentindo a mesma presença que eu tinha visto no meu aniversário. Às vezes,
o quarto ficava completamente gelado e eu sentia um peso sobre o peito, como se alguém me observasse no escuro. Rafael dizia que era estresse, que eu estava cansada do hospital, que eu precisava descansar, mas eu sabia que não era isso. Algo espiritual tinha sido aberto naquele churrasco e eu não conseguia fechar. Nos dias seguintes, comecei a ouvir coisas. Vozes baixas, sussurros perto do meu ouvido, especialmente quando eu tentava orar. Às vezes diziam meu nome, outras vezes riam. Eu cresci ouvindo sobre espíritos, entidades, guias, mas nada se comparava àquilo. A energia era diferente, pesada, sombria. Eu comecei a evitar dormir sozinha. Minha mãe, Dona Lourdes, percebeu que eu estava estranha. Ela é uma mulher de fé, da Umbanda branca, desde jovem, e tentou me ajudar com o que sabia. Fez um banho de ervas, defumou a casa, acendeu velas. O cheiro da arruda tomou conta de tudo. Mas a verdade é que, enquanto ela fazia isso, eu sentia as coisas piorarem. As vozes ficavam mais fortes, como se estivessem irritadas. Uma noite, eu decidi voltar ao centro. Fazia tempo que eu não participava de uma gira, mas eu achava que talvez os guias pudessem explicar o que estava acontecendo. Quando entrei, senti o mesmo arrepio. Aquele ar denso, familiar. As pessoas me receberam com carinho. O pai Joaquim me olhou nos olhos e disse: "Filha, tem algo te acompanhando." Ele fechou os olhos, respirou fundo e completou: "Mas não é daqui." Naquele momento, um silêncio tomou o salão. Eu tremi. Ele começou a entoar pontos, chamar as entidades, mas dentro de mim, algo se contorcia. Era como se eu estivesse dividida. Eu sentia uma presença boa, luminosa, querendo me puxar para fora daquele lugar. E outra, escura, furiosa, tentando me prender ali. Eu comecei a chorar. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei o Rafael sentado no sofá, com a Bíblia da mãe dele nas mãos. Ele olhou para mim e disse: "Fabi, eu estava orando por ti." Eu ri nervosa. "Tu? Orando?" Ele não era homem de igreja, mas ele insistiu. Eu senti de abrir a Bíblia e caiu num versículo que dizia: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando ele falou a palavra libertará, eu senti um estalo dentro do peito, como se algo tivesse reagido àquela frase. As semanas seguintes foram um tormento. Eu comecei a ver vultos durante o plantão no hospital. Uma vez, enquanto aplicava uma medicação, vi uma sombra parada no canto do quarto do paciente, imóvel, olhando para mim. Quando pisquei, ela tinha sumido, mas o medo ficou. Eu tentava racionalizar, dizer para mim mesma que era o cansaço, a pressão do trabalho, mas no fundo eu sabia. Uma madrugada, acordei ouvindo um grito dentro do quarto. Rafael pulou da cama assustado. O quarto estava completamente escuro, mas eu via, como se a escuridão tivesse olhos. Eu comecei a orar, mas as palavras não saíam, só lágrimas. Até que ouvi, pela primeira vez, uma voz completamente diferente das outras. Firme, serena, autoritária. Ela disse: "Fabiana, eu estou contigo." Naquele instante, algo me envolveu. Um calor leve, suave, começou a me cobrir. Eu senti paz pela primeira vez em semanas. Rafael chorava do meu lado, sem entender o que estava acontecendo. Mas ele também sentia. Ele me segurou forte e disse: "Tu ouviu isso também?" Eu só consegui balançar a cabeça, com o rosto encharcado. Depois dessa noite, eu soube que aquela batalha ainda não tinha acabado, mas algo tinha mudado. Eu percebi que havia uma disputa, real, viva, acontecendo pela minha alma. Eu podia sentir quando o mal se aproximava, e quando a presença de Deus chegava, o ambiente inteiro se transformava. A minha vida virou um campo de guerra invisível, e no meio dessa guerra, eu ia descobrir que nem todo o poder espiritual que eu conhecia era o poder verdadeiro. Depois daquela madrugada, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Os olhos das pessoas, as expressões, os lugares. Era como se uma cortina tivesse sido arrancada e eu enxergasse o que realmente estava por trás. No hospital, onde eu trabalhava, comecei a notar que alguns quartos tinham um peso diferente. Era difícil explicar. Eu entrava para cuidar de um paciente e, antes mesmo de tocar nele, sentia um frio na espinha,
como se algo ali não quisesse a minha presença. Certa vez, uma paciente idosa segurou a minha mão com força e disse com a voz embargada: "Menina, eles estão te cercando, mas tem luz contigo. Não deixa essa luz apagar." Eu travei. Aquela senhora nunca tinha me visto antes, mas parecia saber exatamente o que estava acontecendo. Ela sorriu com um olhar cansado e sussurrou: "Ora pelo nome de Jesus." Essas palavras ecoaram dentro de mim por dias. Eu cresci acreditando que Jesus era um espírito iluminado, um mestre de luz, um guia maior, mas não o Deus vivo. Eu nunca tinha orado em nome de Jesus de verdade. Então, uma noite, sozinha no quarto, eu decidi tentar. Fechei os olhos e pela primeira vez na vida falei baixinho: "Senhor Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor é quem dizem que é, mostra pra mim." O que aconteceu a seguir não dá pra explicar com lógica humana. Eu senti uma presença entrar no quarto, mas diferente de tudo que já tinha sentido antes. Não era aquela energia fria dos espíritos. Era calor, paz e uma autoridade que fazia toda a escuridão se calar. Eu comecei a chorar descontroladamente, sentindo o corpo todo tremer. De repente, eu ouvi dentro de mim, não com os ouvidos, mas dentro da alma: "Eu te escolhi antes de nasceres." Eu caí de joelhos. A luz do abajur piscou, e eu vi, nitidamente, uma silhueta luminosa parada à minha frente. Não era fantasia, não era alucinação. Aquela figura tinha olhos que pareciam atravessar tudo. Eu não sentia medo, sentia amor. Amor puro. Ele estendeu a mão e eu ouvi: "A guerra acabou quando eu entrei." Naquele instante, uma força contrária se manifestou. O quarto escureceu. Eu comecei a sentir um peso no peito e uma voz sibilante tentou me interromper: "Você é nossa. Volta para onde pertence." Eu não conseguia respirar. Então, com tudo que me restava, eu gritei: "Jesus!" Foi como se uma explosão de luz tivesse tomado o quarto. A sombra se dissipou e eu senti uma liberdade que nunca tinha experimentado. Eu sabia, sem dúvida alguma, que tinha sido libertada. No dia seguinte, fui trabalhar como se tivesse acordado em um novo mundo. O ar parecia diferente, as cores mais vivas. Eu olhava para os pacientes e sentia compaixão, não cansaço. Algo dentro de mim tinha mudado. Rafael percebeu. Quando cheguei em casa, ele disse: "Tu tá diferente, Fabi. Tua cara tá leve." E eu só consegui responder: "Eu encontrei ele." Mas como toda guerra, o inimigo não desistiu fácil. Poucos dias depois, comecei a ter sonhos. Sonhos tão reais que pareciam mais lembranças. Neles, eu via o terreiro onde eu tinha crescido e figuras conhecidas me chamando: "Volta, filha. Aqui é o teu lugar." Só que atrás delas, eu via olhos vermelhos, raiva, destruição. Eu acordava suando, orando em silêncio. Certa madrugada, um desses sonhos foi diferente. Eu vi o mesmo anjo do meu aniversário, aquele que chorava. Só que dessa vez, ele sorria. Atrás dele, uma multidão de seres luminosos se erguia como se formassem um exército. Ele olhou para mim e disse: "Agora tu pertence à luz." Quando acordei, o quarto estava impregnado de uma paz indescritível. E pela primeira vez, eu não senti medo. Eu sabia que Deus estava ali. Naquele momento, compreendi que o mundo espiritual não era um conto bonito, mas uma realidade concreta, e que sim, anjos e demônios existem, e lutam todos os dias por cada alma, até que ela escolha um lado, e eu tinha escolhido o meu. Depois daquela madrugada de libertação, algo dentro de mim se quebrou, mas não de um jeito ruim. Era como se uma casca tivesse rachado e de dentro começasse a sair uma nova Fabiana. Eu me sentia leve, mas ao mesmo tempo profundamente consciente do que estava acontecendo comigo. Não era mais sobre luzes, sombras ou manifestações. Era sobre fé, era sobre escolha. Nos dias que seguiram, eu comecei a repensar tudo o que eu acreditava. A rotina no hospital parecia a mesma, mas dentro de mim, tudo estava diferente. Cada gesto, cada olhar para um paciente, cada oração silenciosa antes de aplicar uma medicação, tudo tinha um peso espiritual. Eu percebia que a verdadeira guerra não era visível, era no coração, era entre o medo e a fé,
entre a dúvida e a confiança. Uma noite, sentada na cama, peguei o caderno de anotações que sempre usei durante os estudos espirituais. Ele estava cheio de frases, nomes de guias, trechos de livros antigos. Quando comecei a folhear, senti uma tristeza profunda. Eu percebi que tinha passado anos tentando ouvir vozes e sinais, quando o que Deus queria era o meu silêncio. Queria o meu coração. Eu fechei o caderno, olhei para o teto e falei em voz alta: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu quero te conhecer de verdade. Foi a oração mais simples e sincera que já fiz. A partir daquele momento, comecei a buscar, não por rituais, mas por relacionamento. Eu liguei a TV e, por coincidência, ou talvez não, estava passando um testemunho de uma mulher que falava exatamente o que eu sentia. Ela dizia que tinha crescido em religiões espirituais, mas que só encontrou paz quando entregou o controle a Deus. Eu chorei. Era como se ela estivesse contando a minha vida. No domingo seguinte, Rafael me convidou para ir a uma igreja perto de casa. Eu relutei. Eu ainda tinha medo de ser julgada, de não me encaixar, mas ele insistiu. Vem só para ouvir. E eu fui. Quando cheguei lá, a música começou a tocar, e parecia que cada palavra da canção estava sendo cantada para mim. Ele me amou primeiro. Ele me alcançou. Eu não consegui segurar. Eu chorei tanto que mal conseguia cantar. Aquela foi a primeira vez que senti uma presença tão forte de amor que não precisava de prova. Era algo que apenas existia, preenchendo cada vazio dentro de mim. Não era emoção, era cura. Nos dias seguintes comecei a acordar com vontade de viver. As vozes, os pesadelos, o medo, tudo foi se dissolvendo pouco a pouco. Não da noite pro dia, mas como quem sai de um quarto escuro e vai se acostumando à luz da manhã. Eu comecei a perceber que o verdadeiro milagre não era o sobrenatural em si, mas a transformação que ele deixava. Minha mãe, a dona Lourdes, estranhou. Ela via que eu não acendia mais as velas, que não frequentava mais o centro. Um dia, ela me chamou para conversar. Fabi, o que está acontecendo contigo? Eu respirei fundo e disse: Mãe, eu encontrei algo que me trouxe paz. Algo que nem toda reza conseguiu me dar. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu com lágrimas nos olhos. Então guarda isso, filha, porque paz de verdade é rara. Aquelas palavras me marcaram. Eu percebi que a fé não se impõe. Ela floresce. E aos poucos, até a minha mãe começou a sentir essa paz também. O tempo passou e comecei a perceber os frutos da minha transformação. No trabalho, colegas vinham conversar comigo sobre suas dores, suas dúvidas. Eu ouvia e, sem perceber, começava a falar do amor de Deus. Não com pregação, mas com verdade. Era como se o que eu tinha vivido não fosse apenas para mim, mas para outros também. Hoje eu entendo que aquela batalha espiritual que eu achei que via do lado de fora sempre esteve acontecendo aqui dentro. Era a luta entre o controle e a entrega, entre o orgulho e a graça. E foi só quando eu me rendi, quando eu parei de lutar sozinha, que a verdadeira luz venceu. E de repente, eu não precisava mais ver anjos. Eu apenas sentia a presença de Deus. Com o passar dos meses, eu comecei a redescobrir quem eu era. Não a Fabiana enfermeira, não a Fabiana que cresceu dentro da religião dos meus pais, mas a mulher que Deus estava formando. Uma mulher livre, curada e em paz. Eu olhava para minha vida e via marcas, lembranças, cheiros, canções. Tudo o que um dia fez parte da minha história, mas que agora parecia distante, como um filme antigo que a gente assiste sem mais se reconhecer no personagem. Eu ainda me lembrava do meu aniversário, aquele dia do churrasco, o início de tudo. Às vezes eu fechava os olhos e revivia cada detalhe. O cheiro da carne, o riso das crianças, o vento leve balançando as árvores e o silêncio profundo que veio depois do caos. Mas agora, ao lembrar, não sentia medo, sentia gratidão, porque foi naquele exato dia que o céu decidiu me alcançar. No hospital, a vida seguia corrida, mas algo diferente começou a acontecer. Os pacientes, mesmo os mais fechados, pareciam se abrir comigo. Teve um senhor que, depois de uma consulta, segurou minha mão e disse: Tu tem uma paz diferente, menina. Eu sorri. E no fundo, eu sabia o porquê. A paz não era minha, era dele. Com o tempo, o Rafael também mudou.
Ele começou a ler a Bíblia comigo à noite. No início, só por curiosidade, mas logo percebi que o olhar dele ficava diferente quando a gente lia juntos. Havia uma calma, uma leveza que invadia o quarto. Às vezes, a gente nem falava nada, só lia, em silêncio, e deixava Deus falar com a gente através daquelas palavras. Um dia, enquanto eu tomava café com a Camila, a amiga que esteve comigo no churrasco, ela perguntou: Fabi, o que aconteceu contigo? Tu tá iluminada. Eu ri e respondi: eu encontrei a verdade. E quando tu encontra a verdade, tu não precisa mais provar nada pra ninguém. Ela me olhou curiosa e eu contei tudo. Não escondi nada. Ela ficou quieta, de olhos marejados, e disse: sabe o que é louco? Eu sempre senti que Deus tinha algo contigo. Aquela conversa me marcou, porque foi ali que eu percebi que testemunhar não era sobre convencer, mas sobre compartilhar o que Deus fez. Não era sobre religião, era sobre transformação. Com o tempo, voltei a ter contato com minha mãe de um jeito novo. Ela continuava frequentando o centro, mas agora me ouvia diferente. Às vezes, pedia para eu orar por ela. E eu orava. Simples, sem fórmulas. E toda vez que eu dizia: Senhor Jesus, ela fechava os olhos e respirava fundo, como quem reconhece um nome familiar, mas de um jeito novo. Um domingo, durante o culto, o pastor disse algo que me atravessou. Algumas batalhas que você acha que perdeu foram, na verdade, livramentos disfarçados. Eu senti aquilo como se fosse para mim. Quantas vezes eu achei que estava sendo destruída, quando, na verdade, Deus estava me reconstruindo. Minha fé foi crescendo assim, devagar, verdadeira, enraizada, não mais na necessidade de ver sinais, mas na certeza de que Deus está comigo mesmo no silêncio. Às vezes, o milagre é simplesmente acordar e sentir paz. Outras vezes, é ver alguém ser tocado por uma palavra que saiu da tua boca sem nem perceber. Um dia, andando de carro sozinha, lembrei de tudo que vivi e comecei a chorar. Mas não de dor, de gratidão. Eu olhei para o céu e falei baixinho: Senhor, obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu não te conhecia. E foi como se o próprio ar me respondesse. Um vento suave passou pela janela, e por dentro eu ouvi: eu nunca deixei. Eu sorri, e naquele instante, percebi que a guerra tinha acabado há muito tempo. Eu só precisava me dar conta. Hoje, quando lembro da Fabiana de antes, eu quase não a reconheço. Aquela mulher ansiosa, confusa, tentando buscar respostas em todos os lugares. Agora, é alguém que descansa, que confia, que entende que a fé não é sobre o que a gente sente, mas sobre o que a gente decide crer. E a minha decisão foi simples: confiar em Jesus todos os dias, mesmo quando o vento muda, mesmo quando o mundo balança. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver a história inteira como se fosse um grande filme, um roteiro que eu jamais teria imaginado escrever. A menina que nasceu cercada por rezas e defumações, que cresceu acreditando que podia controlar o espiritual com gestos e palavras, se tornou uma mulher que aprendeu a simplesmente se render. Há dias em que ainda me emociono sozinha. Às vezes, no hospital, quando vejo alguém sofrendo, lembro de como eu também precisei ser curada. Não no corpo, mas na alma. E então oro baixinho, sem precisar que ninguém ouça, pedindo para que aquela pessoa sinta o mesmo amor que me alcançou. Não um amor de religião, mas o amor do próprio Deus. Minha vida agora é simples, mas cheia de significado. As manhãs têm um gosto diferente. O som dos passarinhos, o cheiro do café, o sorriso do Rafael quando acorda, tudo parece ter sido pintado por uma nova luz. E o mais incrível é que eu sei que essa luz não vem de mim, ela vem dele. Alguns amigos antigos ainda perguntam se não sinto falta do centro, das giras, das conversas com os guias. E eu sempre respondo com respeito, mas com firmeza. Eu encontrei algo que nenhum ritual conseguiu me dar: paz. Porque a paz verdadeira não vem quando a gente entende tudo, mas quando a gente confia, mesmo sem entender. Eu aprendi que a fé não é o oposto da dúvida. A fé é escolher continuar, mesmo quando a dúvida grita. E foi nessa escolha, pequena mas constante, que eu descobri a força do amor de Deus. Teve um dia, há pouco tempo, que voltei à casa da minha mãe.
Ela me recebeu com aquele abraço apertado de sempre, e antes de eu ir embora, me surpreendeu. Fabi, posso orar contigo? Eu sorri. Ela, que antes acendia velas e fazia rezas antigas, agora fechava os olhos e dizia: Senhor Jesus, cuida da minha filha. Eu chorei, sem conseguir dizer nada, porque naquele instante eu vi que o amor vence, sempre vence. E sabe o que é mais bonito? É que hoje, quando penso naquele dia do meu aniversário, quando tudo começou, eu entendo que não foi o fim de nada. Foi o começo. Foi Deus me chamando de um jeito que eu entenderia, rompendo com tudo o que eu achava que era fé, para me ensinar o que é fé de verdade. Eu ainda trabalho como enfermeira, continuo cuidando de vidas, mas agora entendo que meu chamado vai além dos plantões. Ele está em cada olhar, em cada gesto, em cada palavra que eu digo, porque quando a gente é transformado, a gente se torna testemunha viva, mesmo sem precisar falar muito. Às vezes, no final de um dia cansativo, eu fecho os olhos e lembro daquela voz que eu ouvi lá atrás, quando tudo parecia ruir. Eu estou contigo. E percebo que ele nunca mentiu. Ele esteve comigo em cada lágrima, em cada confusão, em cada silêncio. E continua estando. Se você está me ouvindo agora e sente que vive uma guerra dentro de você, entre a fé e o medo, entre o que o mundo diz e o que o seu coração anseia, eu quero te dizer uma coisa. Não é tarde. Deus ainda chama pelo teu nome. Ele ainda sussurra. Eu te escolhi. Você não precisa ver anjos para saber que ele está aí. Basta olhar para o seu próprio respiro. O fato de você estar vivo é prova de que ainda há propósito. Hoje, eu não sou perfeita, mas sou livre. Livre para crer, para amar, para viver sem medo. Porque quem me libertou não foi um dogma, foi uma pessoa. Jesus. E se essa história tocou o teu coração, comenta aqui embaixo. Eu confio em Jesus. Repete comigo. Onde quer que tu estejas. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faz de mim o que quiseres. E se tu quiseres ver mais histórias como a minha, histórias de gente comum, mas tocada pelo extraordinário amor de Deus, continua aqui. Porque o mesmo Deus que me alcançou pode estar te chamando agora. Fim.